Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por estarmos num país livre, onde podemos nos reunir como igreja, sob o manto da Constituição, que nos dá o direito de gritar em alto e bom som que somos de Jesus e que amamos ao Senhor. Muito obrigado pela graça de ter sido alcançado pelo Teu Evangelho, pelo poder transformador do Teu Espírito. Muito obrigado por cada vida que veio a este lugar. Nós estamos agora expostos à Tua palavra e à Tua presença. Os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais estão abertos para receber a Tua palavra. Que ela seja como uma semente, que o nosso coração seja uma terra fértil, que ela possa cair nesse coração e que ela possa dar frutos. Que ela possa exercer uma influência muito além das emoções, muito além deste momento, e que ela possa influenciar na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, e ela nos transforme em homens melhores ou mulheres melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. No primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo vai expressar um profundo carinho que ele nutria pelos romanos, um sentimento de uma estima profunda que ele tinha pelos crentes de Roma. Ele elogia a fé dos crentes de Roma e diz que ora incessantemente por eles. E diz algo assim muito revelador. Ele diz assim: olha, eu oro a Deus para que Ele me dê a oportunidade de estar com vocês, de colher alguns frutos entre vocês, como eu colhi entre os coríntios, entre os tessalonicenses, né, entre os filipenses. Paulo nunca houvera estado em Roma, mas Roma estava no seu coração, Roma estava nas suas orações. Ele orava por Roma, ele planejava viajar à cidade de Roma. Alguns versículos antes, no versículo 13, ele diz exatamente assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los. Veja, ele sempre pensava assim: poxa, talvez eu vá em Roma o ano que vem, eu vou me organizar para ir em Roma. Muitas vezes ele nunca pôde estar, mas ele sempre planejava isso. Ele diz assim: mas fui impedido de fazê-lo até agora. Ou seja, até o momento em que ele estava escrevendo essa carta, essa ainda era a intenção dele. O sentimento de Paulo pela igreja de Roma era algo verdadeiro, era algo presente, era algo único, algo diferente. Ele convivia com a expectativa de pregar em Roma, de estar na igreja de Roma. Paulo sonhava com isso, ele orava por isso. Mas havia uma preocupação no coração de Paulo. A preocupação, eu acredito que ele orava por isso, isso é expressado de alguma maneira no versículo que nós lemos, no versículo 16. Era como o evangelho que Paulo pregava seria recebido pelos romanos. Como que os romanos iriam ouvir a mensagem da cruz? Havia um contraste muito grande em questão aqui. Como a mensagem de um Cristo tão simples seria recebida por um povo tão poderoso, com seus palácios, com seus césares, com seus feitos, suas conquistas. Como um Cristo tão simples seria visto por pessoas tão poderosas. Em Roma estavam os grandes, né, da época de Paulo. As pessoas mais ricas estavam lá.
As pessoas mais intelectualizadas, né, mais estudadas, mais sabidas, estavam lá em Roma. Os formadores, os grandes pensadores e formadores de opinião estavam em Roma, eram ali. A nata intelectual, a nata política dos dias de Paulo estava em Roma. Nunca na história da humanidade houvera existido uma cidade como Roma, e nunca existiu. Roma foi a maior cidade da sua época durante séculos, né? Todo o poder do mundo se concentrava lá. Não há nenhuma cidade no mundo hoje que a gente possa comparar, né, numa relação dos dias de hoje com Roma para a época de Paulo. Eram os Césares, eram os donos do mundo. Eles eram realmente poderosos demais. Eles dominavam grande parte da Europa, grande parte da Ásia, da África. Poderosíssimos. O evangelho encontraria obstáculos religiosos em Roma. Por quê, pastor? Porque Roma tinha uma religião oficial. Os Césares eram tão poderosos que eles tinham uma religião que era o culto ao imperador. Em toda grande cidade havia um templo dedicado ao imperador romano. Eles eram vistos como deuses e eles deveriam ser adorados como tais, né? Então, nas cidades de províncias romanas, os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram torturados, os cristãos eram mortos, porque eram proibidos de adorar qualquer outro deus que não fosse César, que não fosse o imperador. Eu estou falando da província, eu estou falando do interior, eu estou falando de uma cidade menor. Então, como seria enfrentar, né, a capital? Como seria pregar o evangelho de Cristo na própria cidade de Roma? O evangelho encontraria obstáculos sociais. Os romanos eram os primeiros colocados no campeonato, né? Eles estavam nadando de braçada, estavam na crista da onda, eram os caras, né? Estavam por cima da carne seca. Eu não sei que expressão você usa, mas eles, sabe, eram os tops. Não havia ninguém no mundo como os romanos. Todo o resto do mundo era serviçal. Todo o resto do mundo era cidadão de segunda classe. Se não fosse romano, seria escravo. Então, quem está bem de vida, assim, é difícil querer Jesus, né? Uma coisa é você pregar o evangelho para alguém que está doente, alguém que está quebrado, alguém que está falido, né? O cara está desesperado. Você chega lá, rapaz, Jesus quer mudar a tua vida. Jesus tem um plano para você. Jesus quer te tirar desse buraco. Agora, você pregar, irmão, o evangelho para quem está passeando no seu próprio iate, com o helicóptero estacionado no iate, comendo caviar, comendo lagosta, tomando champanhe francesa, e você fala assim, lá do teu barquinho a remo, lá de baixo, ei, Jesus quer mudar a tua vida. O cara vai falar, rapaz, quer mudar o quê, rapaz? Sai fora desse barquinho aí. Então veja, os romanos eram os caras do iate, e Paulo era o cara do barquinho, entendeu? Sabe como uma pessoa rica, uma pessoa poderosa pensa quando você fala de Jesus para ela? Ela pensa assim, por que eu vou querer uma nova religião? Eu estou vencendo, cara. Eu sou rico, eu sou poderoso. Por que eu vou querer Deus? Se eu sou rico, você é o pobre. Por que você está falando do seu Deus? Se o seu Deus fosse bom, você seria o rico, eu seria o pobre. Porque é assim que ele pensa a vida, a partir dos valores, né? Ele pensa, o rico, que ele não precisa de Deus para nada. Porque Jesus diz isso, a riqueza pode ser realmente uma dificuldade para alguém crer em Jesus, achar que precisa de Jesus. E isso estava acontecendo com os romanos. Eles estavam num momento muito bom da história. Eles eram a nata mundial. Roma não seria diferente. Agora, o maior obstáculo para o evangelho em Roma estava na simplicidade da figura central do evangelho, Jesus. Jesus, ele não se encaixava nas exigências romanas. Jesus não era o tipo de cara que os romanos admiravam. Não. Os romanos, havia uma avenida principal em Roma, muito larga, em que os grandes generais, quando vinham das campanhas de guerra, trazia amarrada os seus cavalos os reis, ou cabeças de reis,
que eles haviam dominados, conquistados. E esses generais eram celebrados, grandes heróis de guerra, que conquistaram cidades, conquistaram regiões, que traziam reis ou cabeças de reis amarrados ali ao seu cavalo. Então, Jesus nunca fez nada disso. Jesus não nasceu no berço de ouro. Jesus nasceu numa manjedoura. Manjedoura é um lugar onde serve alimento para animais. Jesus nasceu ali. Jesus nasceu numa cidade pequenininha, lá de Judá, um país distante de Roma. E Belém, Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade, uma pequena província. Quando você vai a Israel hoje, você conhece Nazaré, o lugar que Jesus foi criado. Até hoje é um lugar simples. Na época de Jesus, os próprios judeus discriminavam Nazaré. Eles mesmos discriminavam. Então imagina os romanos. Jesus nunca montou um cavalo imponente, um cavalo de raça, como os generais romanos. No máximo, Jesus montou um jumentinho quando ele entrou lá em Jerusalém. Jesus nunca conquistou uma cidade estrangeira. Pelo contrário, ele foi morto pelo seu próprio povo. Jesus não era um herói de guerra. Jesus não era filho de um herói de guerra. Jesus não era filho de um líder religioso, de um líder político. Não, Jesus era filho de uma dona de casa. Jesus era filho de um carpinteiro. Jesus não era belo segundo os padrões humanos. Ele não era aquele cara alto, sabe, pintado lá por Hollywood, né, de olhos claros. Não, Jesus era um homem sem beleza, sem formosura. Diz Isaías, ele era um homem simples. Isaías diz, olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, não havia nele parecer nem formosura. Ele era alguém comum, tão comum que quando Judas foi entregá-lo, Jesus disse, eu vou beijá-lo para que vocês saibam quem é, porque ele era igual aos outros. Ele não era mais alto, ele não era mais belo, ele era comum. Jesus não tinha um palácio de verão, nem de inverno, nem de estação nenhuma. Ele diz assim, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Os amigos de Jesus não eram figurões nobres, pessoas importantes. Ele convivia com os bêbados, com os comilões, com os publicanos, com os pecadores. Os principais discípulos de Jesus eram pescadores. Jesus não morreu numa batalha, como morriam os grandes heróis romanos. Ele morreu da maneira mais vergonhosa que um criminoso poderia morrer, segundo a concepção romana, numa cruz. A cruz não tinha o objetivo apenas de matar a pessoa julgada. A cruz tinha a intenção de envergonhar, de dizer que aquela pessoa era desprezível. A cruz era a maneira de matar alguém de pouco valor, de humilhar. Provavelmente Jesus não tinha nem aquela tanguinha. Talvez ele andasse despido com a cruz. O objetivo era envergonhar. E ele morreu entre dois ladrões, como se um ladrão fosse. Então, a mensagem da cruz de um Cristo tão simples, que viveu de maneira tão humilde e que morreu de maneira tão vergonhosa, sabe, era algo escandaloso, seria algo vergonhoso para os romanos. Por isso que Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Pregar um Jesus que morreu na cruz é loucura. Então não seria tarefa fácil fazer com que os poderosos, conquistadores, vitoriosos, ricos ou humanos acreditassem e se rendessem a um Cristo tão simples. Sabe o que se passava na cabeça do apóstolo Paulo? Paulo estava assim pensando e dizendo assim, eles vão zombar de Jesus. Eles vão escarnecer de Jesus. Eles vão desprezar a mensagem da cruz. Eles vão achincalhar com o meu Cristo. Eles vão caçoar da sua morte. Eles vão desprezar quando dizer que ele ressuscitou. Eles vão ridicularizar os seus feitos. Eles vão debochar de sua simplicidade. Creia, eram esses os pensamentos que povoavam a mente do apóstolo Paulo. Por que você acha isso, pastor? Por causa da expressão que ele usa, eu não me envergonho do evangelho. Por que Paulo diria isso, eu não me envergonho do evangelho? Passaria pela sua cabeça que Paulo
se envergonharia do evangelho? Claro que não, mas veja, o fato dele afirmar, mesmo negativamente, que não se envergonha do evangelho, significa que esse pensamento tangenciou a sua mente. Que em algum momento ele pensou nisso enquanto escrevia. Mesmo sendo uma negativa, é uma prova de que em algum momento ele teve dúvida sobre ter ou não ter vergonha a respeito de Cristo. Aí talvez você diga, então deixa os romanos para lá. Por que era tão importante a pregação do evangelho em Roma? Por que era algo tão importante? Porque para que o evangelho tomasse uma proporção mundial, para que qualquer coisa tomasse uma proporção mundial, isso teria que acontecer em Roma. Sabe, guardadas as devidas proporções, que no caso de Roma isso era muito mais sério ainda, né? Para que algo aconteça em nível Brasil, é preciso que aconteça em Rio, São Paulo, nesse eixo. Porque se fizer sucesso apenas no norte, apenas no sul, apenas no nordeste, não acontece em nível Brasil. É preciso acontecer nesse eixo ali. É como algo para que aconteça em nível mundial, tem que fazer sucesso nos Estados Unidos. Se fizer sucesso lá, então é provável que faça sucesso mundial. Mas Roma era mais determinante ainda para que o evangelho tomasse uma proporção mundial. Paulo sabia que se o evangelho fosse rejeitado em Roma, o evangelho corria o risco de ser visto como uma religião de subúrbio, como um movimento interiorano, como conversa de senzala, papo de escravo, uma religião de segunda categoria. Seria um movimento que se perderia entre os pescadores, entre as pessoas simples, entre as classes baixas. Se o evangelho não fosse aceito em Roma, o evangelho correria o risco de virar mito, de Cristo virar uma lenda, como Zeus, como Apolo, uma lenda romana. Alguém que nunca existiu de verdade. Na visão de Paulo, o evangelho corria o risco de cair na vala comum, de se tornar mais uma filosofia barata, como tantas outras que já existiam em Roma, como tantas outras sub-religiões, filosofias religiosas. Eu creio que quando essa dúvida estava tomando conta do pensamento de Paulo, o Espírito Santo entra em cena. E o Espírito Santo começa a falar com Paulo e dizer, ei, para um pouco, Paulo. Lembra da sua história. Lembra quem você era. Paulo, na verdade, era o nome romano de Saulo. Saulo, que é o mesmo Paulo, ele era de família judia, da tribo de Benjamim, nascido na cidade de Tarso, uma região da Sicília. E ao nascer, Paulo recebe de herança dos seus pais ou dos seus avós a cidadania romana. Porque na época, ser cidadão romano não era necessariamente nascer em Roma. A cidadania romana poderia ser comprada por quem tinha poder, por quem era rico. Então os ricos compravam a cidadania romana. Provavelmente o avô de Paulo comprou isso. Então ele era judeu de origem, judeu de nascimento, filho de judeu, mas tinha por herança, por direito, a cidadania romana. Uma prova de que Paulo nunca foi pobre. Paulo nunca pertenceu às classes baixas, ele nasceu em berço nobre. Ainda jovem, Saulo viajou para Jerusalém, foi fazer a faculdade que os jovens ricos faziam na época, foi estudar aos pés de um cara chamado Gamaliel. Era a faculdade top da época. Estudando aos pés de Gamaliel, Saulo se torna um profundo conhecedor da lei judaica. Ele virou um fariseu zeloso, como ele mesmo se declara. Portanto, ainda na sua juventude, Saulo se torna um cara culto. Saulo se torna um homem de influência social. Ele tinha acesso, inclusive, ao Sinédrio, como se fosse o Senado, como se fosse o STF, a mais alta corte
entre os judeus. Na sua juventude, Paulo se torna um modelo de zelo religioso. Ele era extremamente zeloso com a lei judaica e ele presencia o surgimento dos primeiros cristãos. Paulo vê a igreja nascer, mas o olhar de Paulo para a igreja não é um olhar bom. Paulo olha para a igreja como uma seita. Paulo olha para os seguidores de Cristo como mentirosos, como blasfemos, pessoas dignas de serem perseguidas, e ele passa a fazer isso. Paulo dedica então o seu tempo a perseguir a igreja, a aprisionar crentes. Como ele mesmo diz, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. Paulo amava tanto a religião judaica quanto odiava a igreja de Cristo. Esse era Saulo. Ou Paulo, um nome hebraico, outro nome grego. Nessa época, Saulo, ele prendia os seguidores de Cristo. Ele viajava de cidade a cidade, prendendo homens, prendendo mulheres. E ele passou a açoitar os cristãos. Ele passou a apedrejar os cristãos. Ele mesmo diz que os obrigava a blasfemar. Ele consentiu pessoalmente com a morte de muitos cristãos. Eu às vezes penso que o espinho na carne que ele diz que sofria, talvez fosse essas lembranças. Ele participou inclusive da morte de Estevão, narrada no livro de Atos. Ele estava presente, ele estava lá, consentindo com aquilo, talvez apedrejando também o próprio Estevão. Só que um dia, a Bíblia diz que Saulo, movido por ódio contra a igreja e contra os discípulos, Saulo pede carta ao Sinédrio para ir a Damasco. E em Damasco prender os crentes que estavam em Damasco. E ele vai com a comitiva, Atos capítulo 9. Ele está viajando, pensando como prender os crentes, como matar os crentes, como abafar esse Cristo, esse evangelho, essa mentira, essa seita. E a Bíblia diz que de repente brilhou ao redor de Paulo, diz assim a Bíblia, uma luz vinda do céu. Uma luz que vem do céu brilha no caminho de Damasco. E o esplendor desta luz era tão grande que Paulo cai por terra, cego, atônito. Ele não consegue ver, ele passa apenas a ouvir, mas uma grande luz é o que ele vê. E do meio daquela luz, Paulo ouviu uma voz diferente, uma voz que não era humana, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo, diante daquela voz poderosa, daquela voz divina, ele era um estudante da fé judaica. Ele sabia que aquela luz tão poderosa, mais forte que o sol ao meio-dia, aquela luz poderosa, aquela voz não poderia ser humana. Então, Saulo, com discernimento, ele diz: quem és, Senhor? Ele chama de Senhor. Agora, para surpresa de Paulo, aquela voz vindo do céu diz assim: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo nunca mais foi o mesmo homem. O maior dos perseguidores, num instante, se tornou o maior dos perseguidos. Jesus, que Paulo encontrou no caminho de Damasco, não era mais aquele menino nascido numa manjedoura, frágil, humano, filho de Maria, de José. O Jesus que Paulo viu no caminho de Damasco não era mais um homem simples, empoeirado pelas viagens, montado num jumentinho. O Jesus que Paulo viu no caminho de Damasco não era mais um homem crucificado no madeiro, preso entre dois malfeitores. O Paulo que foi modificado no caminho de Damasco, ele foi modificado por um Jesus cujo brilho era maior do que o sol no seu esplendor. Era o Jesus profetizado em Isaías capítulo 9, versículo 6, cujo nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
É o Jesus da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, que diz: o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o Jesus que Apocalipse descreve vestido com roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Seus cabelos são brancos como a lã, como a neve, e sobre a sua cabeça há muitos diademas. O rosto dele é como o sol quando da sua força resplandece. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés são como latão reluzente, como aquele que é refinado por uma fornalha. A sua voz é como a voz de muitas águas. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Ele tem na sua mão direita 7 estrelas, e no seu manto e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Jesus que Paulo viu no caminho de Damasco foi o Jesus que venceu o diabo, foi o Jesus que venceu o pecado, que venceu a morte, que governa sobre Roma, que governa sobre o Brasil, que governa sobre o universo. Aleluia. Eu creio que nesse instante, quando o Espírito Santo fez Paulo lembrar da sua própria conversão, Paulo lembrou: eu também sou romano, eu também sou um homem culto, eu também venho de uma família rica, mas isso era nada diante do Cristo que ele viu. Eu imagino nesse momento Paulo olhando para Tarso, porque para Tércio, né? Porque Tércio é quem estava escrevendo a carta. Paulo provavelmente não estava vendo, mas bem, então ele só ditou a carta aos Romanos. Era Tércio que estava escrevendo. Paulo deve ter respirado fundo quando o pensamento de vergonha passou pela sua mente. E ele está pensando na simplicidade de Cristo, na grandiosidade de Roma. E ele tem dúvida: será que o Evangelho vai ser mais uma religião? Será que o Evangelho vai ser mais uma filosofia? O Espírito Santo lembra da sua história. Naquele momento Paulo para por um instante, respira fundo, olha para Tércio e diz com voz firme: escreve aí, Tércio, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é muito mais do que palavras bonitas. O Evangelho não é uma filosofia tateando em busca da verdade. O Evangelho não é uma droga para o pobre, para o que sofre, como falou Karl Marx. O Evangelho é mais do que um modismo, um novo estilo de vida, algo bacana para alguém se socializar. O Evangelho é poder que transforma a vida de todo aquele que crê. O Evangelho não é aspirina que para a dor por um tempo. O Evangelho é uma operação, uma cirurgia profunda que arranca o câncer do pecado do mais profundo da alma. Se o Evangelho fosse apenas uma filosofia, eu não estaria pregando uma verdade, eu estaria em busca da verdade. Mas aquele que encontrou o Evangelho, ele encontrou a verdade, ele encontrou o caminho, ele encontrou a vida. Só o Evangelho e nada mais pode curar o homem da lepra do pecado. Só a mensagem da cruz alcança a eternidade. Só a mensagem da cruz satisfaz o coração em conflito. Só a mensagem da cruz dissipa as trevas da alma. O Evangelho é a única verdade que traz paz à alma cansada e abatida. Só o Evangelho pode transformar e salvar a vida do homem e da mulher. Todo o poder que Roma tinha não poderia transformar a alma dos habitantes de Roma. Toda a riqueza que Roma possuía não podia fazer nada pelos seus pecados. Todo o seu conhecimento, todo o seu status, o papel mais importante que você possa exercer, o seu diploma, os seus recursos, não podem mudar a sua vida, não podem libertar você das suas
das suas fragilidades, da sua alma carnal, do seu espírito que precisa de Deus. Roma era a senhora do mundo, e não importa o título que eu tenha, o que você tenha, todos nós precisamos do Senhor do universo. Só Ele tem o poder, sabe, de mudar a nossa vida. A palavra poder que Paulo usa aqui no grego vem de um termo grego dunamis. Dunamis, o dunamis. Palavra que dá origem à conhecida palavra no português dinamite. Dinamite, dínamo, poder, vem de dunamis. É a palavra que ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Diga assim: evangelho é dinamite. É impossível que alguém seja impactado pelo poder do evangelho e diga assim: ó, não, eu aceitei Jesus, mas eu não vou deixar ninguém saber. Eu agora sou crente, mas vou ficar aqui na moita. Sabe, o Espírito Santo está se movendo dentro de mim como rios de águas vivas, mas eu vou represar essa água, eu vou represar. Não dá não, é impossível. Quando você chegar no trabalho, quando você chegar no churrasco da tua família, quando você chegar na tua faculdade, você abrir a tua boca. O que, irmão? O que houve? Você está diferente. Tem algo novo, tem algo. Sabe por quê? Porque você não pode ocultar, você não pode represar. O evangelho explode como uma dinamite. Ele faz barulho, ele é notado. Eu morei perto de uma pedreira, perto que eu falo quilômetros. Toda vez que uma dinamite explodia, eu escutava. Eu falei, ó, dinamite. É impossível. A dinamite costuma ser usada para mudar o curso de um rio. Os engenheiros vão lá, pegam um rio tortuoso e eles explodem e eles dão um curso reto para o rio. Quando o evangelho entra na vida de um homem, ele pega os caminhos tortos. Quando o evangelho explode na vida de uma mulher, ele pega os caminhos tortuosos e ele dá um novo curso. Ele endireita, ele dá um novo prumo, ele dá um novo sentido. A dinamite é usada, sabe, para destruir pedras, blocos, quando se quer fazer um caminho novo. Então o evangelho tira a dinamite explode aquela pedra, tira do caminho e se abre um novo horizonte. Quando o evangelho explode na vida de alguém, ele começa a ver coisas que antes ele não via. Ele começa a ver o amor de Deus. Ele começa a ver a graça de Deus. Ele começa a ver a misericórdia de Deus. Ele nem conhecia Deus, mas ele começa a ver que foi Deus que livrou ele, que foi Deus que guardou, era Deus que estava abençoando. Desde que ele nasceu, ele percebe que ele é alguém especial para Deus. Mas eu não via isso. Como é que eu estou vendo agora, pastor? Porque o evangelho tirou essa pedra. O evangelho explodiu. Ele fez enxergar coisas que você não via. E a dinamite é usada para implodir velhas edificações. Já viu? O engenheiro vai lá, ele coloca as dinamites nas colunas, nos lugares certos, e bum! Cadê a velha casa? Cadê o velho prédio? Sumiu. É assim. Quando o evangelho entra na vida de alguém, pum! Cadê o velho homem? Cadê a velha mulher? Cadê a velha criatura? Explodiu, sumiu, não está mais aqui. A dinamite do evangelho explodiu. Escute, se você quiser dar uma guaribada na sua vida ali, fazer aquela reforma, aquela meia sola, o evangelho não é para isso não. Porque se você tiver contato com o evangelho, escute, ele vai derrubar colunas, ele vai mudar lugares, ele vai mexer com sua estrutura, ele vai mudar completamente sua vida. O evangelho não vai passar uma lixa, o evangelho não vai dar uma massinha, o evangelho não vai dar uma pinturazinha, não vai dar uma meia sola. O evangelho põe no chão e constrói um novo homem.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo, diga tudo. Tudo, diga tudo. Tudo se fez novo. Sabe o que significa tudo em grego, irmão? É tudo. Tudo é tudo. O evangelho não vai mexer numa área na tua vida. Ele mexe completamente. O evangelho é salvação para todo aquele que crê. O evangelho é salvação para o rico, para o pobre, para o pequeno, para o grande, para o estudado, sabido, para o ignorante. O evangelho não é exclusivista, ele é inclusivista, ele é universalista para todo aquele que crê. Eu não sei o que você estudou, eu não sei os teus títulos, eu não sei a tua origem, mas escute uma coisa: se você crê, o evangelho pode mudar tua vida, pode mudar tua história. O evangelho é poder de Deus para transformar a vida do pobre, do infeliz, do ignorante, do rico, do bem situado de vida. É poder para transformar. Eu quero que você fique de pé, por favor. Por favor, fique de pé.